Estende as mãos para cá, em direção ao homem de Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus com bastante alegria. Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Gente, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E sua Bíblia comigo, no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse. Capítulo 3. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui com os irmãos para juntos agradecermos e exaltarmos aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao pastor Fernando pela confiança de nos prestar o culto da sua igreja para fazermos menção da santa palavra do Senhor Jesus. Aleluia. E pela oportunidade de poder estar participando desta campanha em nome de Jesus. Amém? Amém. Nos foi dado um tema para falar sobre a igreja de Sardes, que fica no capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e que tens fama que vive e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não o conhecerás de modo algum, em que horas virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E você senta glorificando a mão dele. Gente, Aleluia. as cartas às igrejas do Apocalipse, todos nós sabemos que ela foi escrita por João. E quando João ele escreve essas cartas direcionadas às igrejas de Apocalipse, se observa que ele escreve num momento de muita dificuldade em seu ministério, porque foi num momento em que a igreja estava sendo perseguida. João, de contrapartida, ele vai ser preso pelo imperador de Roma, que naquele tempo dominava naquele lugar. E a história vai narrar que ele pega João na intenção de parar o seu ministério, de parar a obra de Deus na vida dele, e vai colocá-lo dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Observa que Deus vai conservar a João, louvado seja o nome do Senhor, e não vai impedir João, e vai impedir que João viesse morrer. E por que Deus impede que João viesse morrer? Porque Deus ainda tinha um plano, Deus tinha um propósito na vida de João. E eu costumo dizer que enquanto Deus ele não cumpre aquilo que Deus ele determinou na nossa vida, na terra, Deus não impede, louvado perdão, Deus não permite, louvado seja o nome do Senhor, que a gente venha a ser levado dessa terra. Ele está me entendendo até aqui? Como se não fosse o suficiente, louvado seja o nome do Senhor. Vendo que Deus havia conservado a João, a história narra, louvado seja o nome do Senhor, que este mesmo imperador Domiciano, louvado seja o nome do Senhor, vai pegar João, vai dar uma surra em João, vai quebrar as suas pernas e vai aprisioná-lo, louvado seja o nome do Senhor, numa ilha por nome Patmos.
ali, louvado seja o nome do Senhor, todos olhavam, pastor Fernando, e achavam que aquele seria o fim de João. Mas eu costumo dizer que aonde o homem coloca um ponto final, Deus acrescenta uma vírgula. Louvado seja o nome do Senhor, para nos mostrar, louvado seja Deus, que a história não termina como o homem determina. Louvado seja o nome do Senhor, a história termina como Deus já escreveu lá no céu. E eu acredito que a minha história, que a sua história, ela não foi escrita por homem. A nossa história, ela foi escrita pelo Eterno. E por mais que um homem venha tentar, por mais que o homem venha investir contra a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o final. Quem está acreditando nisso, levanta a mão. Adora o nome dele. Observa, gente, louvado seja o nome do Senhor, que agora João vai ser levado ou arrebatado, louvado seja o nome do Senhor, em espírito. E quando Deus arrebata João em espírito, louvado seja o nome do Senhor, Deus vai revelar, aleluia, o livro de Apocalipse. Por isso João vai dizer: eu, louvado seja o nome do Senhor, João, que vi e escrevi todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Além de Deus revelar os últimos acontecimentos, os últimos tempos, pastor Fernando, louvado seja o nome do Senhor, da igreja na face da terra, Deus vai ter o carinho, o zelo. Observe isso aqui: Deus vai ter o carinho, o zelo, louvado seja o nome do Senhor, de inspirar João para poder escrever as 7 igrejas da Ásia. Louvado seja o nome do Senhor. E por que o carinho e o zelo? Que é louvado seja o nome do Senhor. As maiorias da carta do Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor, nós entendemos e nós sabemos que nada mais é, louvado seja o nome do Senhor, de que um despertamento da parte de Deus para o povo, por conta da maneira, da forma, do jeito que o povo estava andando e se comportando diante de Deus. Quem está me entendendo até aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja de Sardes vai ser, salvo engano, a 5ª igreja, louvado seja o nome do Senhor, em que João vai ser inspirado para escrever, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, a carta. E ele vai iniciar esta carta, louvado seja o nome do Senhor, pastor Fernando, com um direcionamento, louvado seja o nome do Senhor, com endereço. Não sei se os irmãos estão conseguindo me compreender, louvado seja o nome do Senhor, mas a carta que João está escrevendo, louvado seja o nome do Senhor, ela está sendo endereçada para alguém, e esse alguém não era apenas a igreja de Sardes, porque nós entendemos, louvado seja o nome do Senhor, que por cima da igreja, ou melhor dizendo, que na responsabilidade daquela igreja existia alguém, existia um ser, louvado seja o nome do Senhor, e que a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, ou mais precisamente o Apocalipse, vai dar o nome de anjo, louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele vai iniciar todas as cartas escrevendo: ao anjo da igreja escreve, louvado seja o nome do Senhor. Por mais que a igreja, por mais que a carta viesse estar sendo endereçada para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, existia um responsável, pastor Fernando, para transmitir a mensagem a qual João estava transmitindo para ele. Quem era essa pessoa? Era o anjo da igreja. Quem está me entendendo até aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Era Deus dizendo: a maior responsabilidade da igreja, louvado seja o nome do Senhor, está com aquele a quem eu confiei. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, a responsabilidade da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Porque, pastora Karina, a responsabilidade de cuidar, a responsabilidade de zelar, a responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de doutrinar, louvado seja o nome do Senhor, ela está com o anjo da igreja. Por isso o cenário que a igreja está vivendo aqui, louvado seja o nome do Senhor, Deus está direcionando ao anjo da igreja, dizendo: é o anjo da igreja, pastora Fernanda, que é o responsável
responsável por arrumar tudo isso que está acontecendo no meio da igreja. Você vai entender onde Deus quer chegar. Calma aí, tenha só um pouquinho de paciência comigo e comece então a escrevendo. Essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos. O 7 espírito aqui, ele fala de uma totalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Os 7 espíritos, louvado seja o nome do Senhor, que ele, Isaías, ele vai escrever, salvo engano, no capítulo 11, no verso 2, se não fugiu a minha memória, que ele vai falar sobre o espírito do conhecimento, sobre o espírito do entendimento, sobre o espírito do temor, e dentre outros. Louvado seja o nome do Senhor. Esses 7 espíritos é o espírito que estava, louvado seja o nome do Senhor, sobre aquela igreja. Observa, estava sobre aquela igreja. Era João dizendo, louvado seja o nome do Senhor, aquele que tem o domínio da igreja, aquele que tem o controle da igreja, porque ele vai dizer mais abaixo, aquele que tem os 7 espíritos e tem as 7 igrejas. Observa, as 7 igrejas em tuas mãos. Por mais que a gente venha entender, como eu antecipei falando, que o responsável da igreja é o pastor Fernando, a pastora Karina, que são os responsáveis diretos dessa igreja. Ele está sob a mão de alguém, ele está sob o domínio de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que o Senhor quer dizer com isso? Nada que o pastor Fernando e a pastora Karina fizer pode ser fora da direção de Deus. Tudo que eles fizerem precisa ser direcionado por ele. Por quê? Porque a responsabilidade, louvado seja o nome do Senhor, ou melhor dizendo, o controle ainda está sob a mão dele. É por isso, pastora Fernanda, que a gente vê por aí muitos ministérios frustrados, muito ministério se acabando, muito ministério se fechando. E por quê, pastor? Porque o homem achou que era dono de alguma coisa, o homem achou que podia alguma coisa, o homem achou que dominava alguma coisa. E Deus está ensinando: quem tem o domínio sou eu, é eles que estão na minha mão, e vai direcionar a igreja do jeito que eu quero, da maneira que eu quero e da forma que eu quero. Quem está me entendendo até aqui, levanta a mão e adora. Aleluia. Observa o texto, gente. Ele vai dizer o que tem os 7 espíritos e o que tem as 7 igrejas. Ele vai continuar e vai dizer: eu conheço as tuas obras. Louvado seja o nome do Senhor. E à tarde, pastor Fernando, eu estava lendo isso aqui, e isso aqui começou a mexer comigo. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa carta é escrita por João, mas inspirada por Deus, para que ele viesse escrever. E quem está dizendo essas palavras, eu acredito assim, louvado seja o nome do Senhor, não é João quem está falando essas palavras, é o próprio Deus dizendo: eu conheço as tuas obras. Louvado seja o nome do Senhor. É João dizendo: eu sei, perdão, é Deus dizendo através de João: eu sei quem você é. Quando acaba o culto, eu sei quando você é. Quando você chega na tua casa, eu sei quem você é. Quando você está na tua, aleluia, no teu trabalho, eu sei quem você é. Quando você está na tua faculdade, eu sei quem você é. Quando você está entre os seus amigos, é João de perdão, é Deus dizendo através de João: eu conheço você, eu sei quem você é de verdade. O homem te conhece dentro da igreja, é só a gente dar 10 pulinhos, vai lá, e todo mundo ora e vai dizer: esse aí é homem de Deus, essa aí é mulher de Deus. Mas eu posso te dizer, tem muita gente se enganando por causa da aparência. E por quê, pastor? Porque a terra está vazia, ela faz barulho. Quem está me entendendo nessa noite? Então não se surpreenda, louvado seja o nome do Senhor, com aquilo que apenas os seus olhos podem contemplar. Porque Deus está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei como vocês estão se comportando. Você lembra, louvado seja o nome do Senhor, quando Deus vai usar, aleluia, aleluia, a Samuel para ungir o rei de Israel? Deus vai falar para o Samuel: Samuel, Samuel, louvado seja o nome do Senhor, não atente para a aparência, porque o homem vê o exterior, mas eu não, eu conheço o interior. Deus, ele nos conhece tanto que a palavra de Deus, ela nos afirma, louvado seja o nome do Senhor, que ela é uma espada de 2 gumes, ela penetra, louvado seja o nome do Senhor, até juntas e medulas, e é apta
Bíblia para discernir pensamentos e intenções. O que o Senhor quer dizer com isso? Enquanto você está aqui glorificando a Deus, Deus sabe o que o teu coração está falando, o Deus sabe o que o teu coração está dizendo, porque Isaías vai dizer: esse povo me adora de lábio, mas o coração está longe de mim. Quem está me entendendo nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de alguém que não nos conhece de púlpito de igreja, estamos diante de alguém que nos conhece não com uma vestimenta como essa, estamos diante de alguém que nos conhece quando o culto acaba, quando o pastor não está vendo, quando a pastora não está vendo, quando ninguém está nos observando. Ele está dizendo: eu sei quem você é. Era isso que ele estava dizendo para a igreja de Sardes. Glória! Eu sei quem você é de verdade. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu conheço a tua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu observo isso aqui, pastor Fernando. Você tem nome. É isso que João está dizendo. Que João está sendo inspirado para dizer para essa igreja: você tem nome de que vive, mas está morto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu olho por aí, pastor Fernando, e eu vejo como as pessoas hoje vivendo só de nome, de que está vivo, até prega, até louva, até entrega mistério, mas já não é mais a mesma coisa, pastora Karina. Já não, louvado seja o nome do Senhor, já não busca Deus mais com a mesma intensidade. Louvado seja o nome do Senhor, mas já não lê mais a Bíblia com a mesma intensidade. Louvado seja o nome do Senhor. Para o diabo, o que Deus está falando aqui, meus filhos, louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou falando isso pelo mal de vocês, não. Eu estou falando isso pelo bem de vocês, porque eu sei quem vocês é. Eu conheço a obra de vocês e sei que vocês estão vivendo apenas de aparência. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas me lembrar de uma palavra no Novo Testamento que ela diz: louvado seja o nome do Senhor, que aquele povo Jesus já comparava, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor, a sepulcros caiados. E o que é o sepulcro caiado? Ele é bem ornamentado por fora. Louvado seja o nome do Senhor, aparentemente é bonito, mas quando abre o sepulcro, louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor quer dizer com isso? É Deus dizendo: eu conheço a podridão que está por dentro de Alaitova. Eu vou pregar, louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço a podridão que está por dentro de muita gente, de muitas pessoas, de muitas igrejas. Quem está me entendendo nessa noite? Levanta a mão para glorificar. Oh, glória! É Ele dizendo: eu conheço. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês têm nome de que vive, mas vocês estão mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai ir mais a fundo, pastor Fernando, e ele vai dizer: olha, ser vigilante. Louvado seja o nome do Senhor. Parou para observar isso aqui. Ele está dizendo: olha, ser vigilante. A primeira orientação que Deus vai dar através de João para a igreja é: seja vigilante. Você pode repetir isso comigo? Seja vigilante. Louvado seja o nome. Só mais uma vez: seja vigilante. Louvado seja o nome do Senhor. O que é uma pessoa vigilante? Uma pessoa vigilante é uma pessoa que está atenta a tudo e a todo momento. Louvado seja o nome do Senhor. Ela está sempre alerta. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não permite se ser, aleluia, levada por qualquer proposta, por qualquer coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não se permite, pastor Fernando. Essa é a igreja que vive de uma maneira vigilante. É por isso que a gente aprende com a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente aprende com a Bíblia. Quando Jesus vai orientar os discípulos, Jesus vai dizer para eles: olha, vigiem e ore. Você parou para observar que a vigilância está sempre em primeiro lugar. Porque tem gente que ora muito, é para você orar mesmo. Mas tem gente que ora muito, mas vigia pouco. Posso falar
falar do que adianta eu orar, aleluia, eu orar demais na igreja, subir montes, descer monte, mas na hora, louvado seja o Senhor, eu ser vigilante, eu não sou vigilante. Posso pregar, pastor Fernando? Louvado seja o nome do Senhor. Dentro da tua casa você não vigia para tuas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Em vez de abençoar a tua família, está amaldiçoando. Em vez de liberar palavra de bênção, está liberando palavra de maldição. Em vez de falar coisas de Deus, está louvado seja o nome do Senhor. Está falando palavras de baixo calão. Louvado seja, eu não conheço a vida de ninguém, graças a Deus por isso, mas eu vim aqui com uma responsabilidade e eu preciso entregar isso aqui. Deus sabe para quem. Louvado seja o nome do Senhor. Necessita ouvir isso na noite, nesse dia. Quem está me entendendo? É vigia mais um pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Essa tua casa já poderia ter sido convertida, a tua família já poderia estar convertida, os teus vizinhos já poderiam ter se convertido. Vigia mais um pouco, porque essa responsabilidade está sobre nós. Quem está me entendendo até aqui, gente? O problema da nossa geração, pastor Fernando, é que a gente quer transmitir a responsabilidade. E quase sempre a responsabilidade é sempre de pastor, é sempre de líder. Quando nós deixamos de fazer o nosso papel. Tudo bem, eu falei no começo, a carta foi direcionada para o líder, para que o líder viesse orientar a igreja, quem está me entendendo? Viesse orientar a igreja. Mas o despertamento também era para a igreja, quem está me entendendo? Porque quem estava andando de forma errada, de maneira errada, era a igreja. Quem está me entendendo até aqui? Por isso ele está dizendo, ser vigilante, que consolida ou fortalece o restante, louvado seja o nome do Senhor, que está para morrer. Porque eu tenho achado, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Vou repetir isso aqui porque você não deu glória. Louvado seja o nome do Senhor. Consolida ou fortalece, ou em outras palavras, ajuda o restante que está para morrer. Pastor Fernando, existe um grupo de pessoas dentro dessa igreja, eu acredito assim dessa maneira. Existia um grupo dentro dessa igreja que já estava morto espiritualmente. Porém, ele está dizendo, vocês que ainda estão em condição, você vai ver lá no final. Eu só vou me adiantar, depois eu vou para lá, você vai ver no final. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, consolida ou fortalece aqueles que estão para morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Já viu aquela pessoa que está no hospital entre a vida e a morte? Louvado seja o nome do Senhor. É como isso aqui ainda está respirando vida, não é isso? Quando ele fica reto, me ajuda aí. É quando ele fica reto com o negócio. Pode estar fraquinhas as linhas, não é isso? Mais ou menos, me ajuda? Está fraquinhas as linhas, mas ainda está tendo esperança. E a igreja estava assim. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns estavam prestes a morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Estava quase morrendo, pastor Fernando. Estava entre a vida e a morte. Por isso a orientação é essa. Louvado seja o nome do Senhor. Consolida ou fortalece aqueles que estão para morrer. Porque se vocês não fizerem isso, daqui a pouco eles vão, louvado seja o nome do Senhor, com uma linguagem mais popular, vão de ralo também, vão morrer também. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aí Jesus, perdão, e a palavra vai continuar dizendo, aleluia, eu não tenho achado íntegra, louvado seja o nome do Senhor, ou inteira, louvado seja o nome do Senhor, as suas obras. É isso que o texto está dizendo. Eu não tenho achado íntegra, louvado seja o nome do Senhor, ou inteira as tuas obras na presença de Deus. Olha só o recado que ele vai te dar. Mas lembra-te, repita comigo, lembra-te. Não, mais uma vez, muito pobre. Lembra-te. Só mais uma vez, lembra-te. Mais uma vez para o diabo ouvir, lembra-te.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu estava lendo isso aqui. Louvado seja Deus. E eu glorifiquei o nome do Senhor. Porque Deus falou, meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Você lembra, aleluia, como você era, quando você iniciou a caminhada. Você se lembra, aleluia, como você era, quando você iniciou no ministério. Aleluia, você jejuava mais, você orava mais, você subia mais um monte. Louvado seja o nome do Senhor. Você buscava mais a minha presença. Quem está me entendendo até aqui? Por isso a orientação deles é: lembra-te. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele está orientando aquele povo a se lembrar da onde, louvado seja o nome do Senhor, eles pararam, aonde foi que eles fracassaram, aonde foi que eles erraram. Aleluia. Você lembra da igreja, louvado seja o nome do Senhor, se eu não me engano, de Éfeso, no capítulo 3, no verso 11, ele vai dizendo: eis que venho sem demora. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A primeira orientação que ele está dando: lembra-te. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das cartas a Apocalipse, ele vai dizer: lembra-te de onde você caiu e volta novamente a fazer as primeiras obras. Sabe o que Deus está falando? Eu estou lhe dando mais uma oportunidade de você retornar novamente para onde você, aleluia, da maneira que você começou, da maneira que você iniciou a obra, ou a minha obra na tua vida. Quem está me entendendo até aqui? Louvado seja Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos, louvado seja o nome do Senhor, é que além de lembrar, ele está dizendo: guarda, guarda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda. Oh glória. Nós precisamos guardar tudo aquilo que nós fomos orientados. Tudo aquilo, pastora Fernanda, que nós fomos um dia ensinados. Nós precisamos guardar. É por isso que o salmista ele vai dizer: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o escritor que Salomão, se não me engano, vai escrever em Provérbios, se eu não me engano, ele vai dizer que tudo que tem que guardar para isso, guarda o teu coração, porque dele é a saída para a vida. Nós precisamos entender isso, que a orientação, aleluia, que João está dando através do Espírito Santo para aquela igreja, é que aquela igreja um dia aprendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia aquela igreja aprendeu, só que o problema é que a gente ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu melhorar isso aqui. A gente escuta, mas a gente não ouve. Por isso que a gente entende que a palavra ou a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir é diferente de escutar, porque quem ouve, louvado seja o nome do Senhor, entra no coração e ele guarda. Aleluia. Quem escuta entra no ouvido e sai no outro. A gente tem dois filhos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E toda hora a gente chama a atenção deles, eles perguntam: Isabela ou Arthur, vocês escutaram? Louvado seja o nome do Senhor. E eles respondem da forma que a gente pergunta: nós escutamos. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai olhar se eles fizeram o que nós tínhamos pedido para eles fazer. Não fizeram. E por que não fizeram? Porque não ouviram, mas escutaram. Quem está me entendendo? Porque quem ouve guarda, quem escuta é disperso. Louvado seja o nome do Senhor. E essa igreja aqui, o que me dá a entender é que elas não ouviram as orientações, elas escutaram as orientações. Porque quem ouve a orientação, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, eles guardam, e não só guardam, mas praticam. Quem está me entendendo até aqui? Eu já vou encerrar, calma aí. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: guarda e arrependa-te. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória. Aleluia. Porque a maior dádiva do homem, nós aprendemos isso no decorrer da nossa caminhada, pastor Fernando, que a maior dádiva do homem é ele reconhecer o seu erro.
é quando a gente reconhece que a gente está errado. Louvado seja o nome do Senhor, é quando a gente reconhece que a gente está falhando. Você lembra, louvado seja o nome do Senhor, de Caim e Abel? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele vai chegar para Caim e ele vai dizer: aonde está o teu irmão? Ele vai dizer: sou eu, porventura, cuidador do meu irmão. Nesse momento todos nós conhecemos, ele já havia matado o seu irmão. Aí Deus, perdão, ele já estava prestes para matar o seu irmão. Então Deus vai olhar para ele e vai dizer: meu filho, o pecado já está à tua porta, mas cabe você dominar. Sabe o que é isso? É Deus dando a oportunidade de Caim de se arrepender, de não fazer o que ele estava fazendo. Quem está me entendendo até aqui? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É por isso que o salmista Davi, ele é reconhecido um homem segundo o coração de Deus, vacilão toda a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vacilava como respirava, mas Davi, ele sabia reconhecer quando ele estava errado, e o melhor, ele não retornava ao seu pecado, porque a Bíblia diz que aquele que confessa o pecado, aleluia, e não retorna nele, alcança de Deus misericórdia. Quem está me entendendo? Aí Deus, ele falando: eu sei quem você é, eu conheço as tuas práticas, sei como você está vivendo, mas louvado seja o nome do Senhor. Se você se lembrar de quem você era antes, e você guardar tudo aquilo que eu estou lhe ensinando, tudo aquilo que eu estou lhe orientando, e você se arrepender de verdade, louvado seja o nome do Senhor. Olha aí as promessas de Deus, chama aí. Louvado seja o nome do Senhor. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás, aleluia, e não os conhecereis de modo algum a que horas eu virei contra você. É Deus dizendo: o dia que eu vou voltar você não sabe, mas a hora de você se arrepender é agora. E por que é agora, pastora Karina? Porque a qualquer momento Jesus, ele pode rasgar esse céu, e aí é tarde demais. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Isaías vai dizer: buscai o Senhor enquanto está perto. Louvado seja o nome do Senhor. Invocai-o enquanto a gente pode. Quem está me entendendo? É Deus dizendo: você ainda tem a oportunidade de se arrepender enquanto é tempo. E por quê, pastor? Porque você não sabe o dia, você não sabe a hora. Possa ser que não dê tempo nem da gente chegar em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que ele vai vir como ladrão. E sabe o que é isso? É de forma repentina. Quem está me entendendo até aqui? É de forma repentina. É por isso que a Bíblia diz que é no abrir é no abrir e fechar de olho, no fechar e abrir de olho. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá tempo nem de pensar, não dá tempo nem de eu dizer: Senhor, me arrependo. Já era, já foi tarde demais. Quem está me entendendo? É essa orientação que Deus está deixando para nossas igrejas no dia de hoje. Eu sei, gente, a palavra é dura, eu tentei ser o mais maleável possível, mas eu não posso fugir daquilo que é nossa responsabilidade, que é de entregar a mensagem de Deus. Aleluia! Observe isso aqui, eu já vou caminhar para o final. Observe isso aqui no versículo 4. Ele diz assim, ó: tem contudo em Sardes algumas poucas. Parou para observar isso aqui? Algumas poucas pessoas. Tenho em Sardes algumas poucas pessoas. Vamos mais? Algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de grão junto comigo, pois são dignas. É por isso que eu costumo dizer, pastora Karina, que Deus, pastora Fernanda, ele vai vir tirar um povo do meio de um povo. A Bíblia nos afirma, Fernanda, e a verdade: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. O céu é muito mais sério do que a gente pensa.
A gente acha que é só vir para os cultos já é o suficiente, não é. Louvado seja o nome do Senhor. É só eu cantar, dar lugar na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E já é suficiente para mim entrar no céu, e não é. O céu é muito mais sério, louvado seja o nome do Senhor, do que a gente pensa. E a orientação que Deus está dando aqui, pastor Fernando, é uma igreja que estava prestes a se perder. Louvado seja o nome do Senhor. As histórias futuras da igreja de Sardes, você pode observar ou buscar nos contextos históricos que você vai ver. Era citada como uma igreja insignificante, é uma igreja que não fazia mais a diferença, louvado seja o nome do Senhor, da localidade que ela estava estabelecida. E a pior coisa, pastor Fernando, é uma igreja que não faz mais a diferença, tanto faz como tanto fez, está por estar. É isso que estava vivendo a igreja de Sardes, vivia de status. É o que acontece com muitas igrejas por aí afora, só vive de status, só vive de fama, só vive daquilo que foi no passado. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Deus está dizendo, o mesmo Deus que operava no passado não mudou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso ir mais a fundo, gente. Louvado seja o nome do Senhor. E a porta do céu não passou por reforma. A porta do céu continua, pastor Fernando, sendo estreita. E para nós irmos para o céu, nós precisamos nos abdicar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas. É isso. Oh, aleluia. Porque tu pensa numa igreja que foi financeiramente abençoada, a igreja de Sardes. Uma igreja que foi enriquecida. E quando chega a fama, pastor Fernando, e quando chega a riqueza, tem gente que acha que não precisa mais de Deus. Meu Deus. Eu entendo que era isso que estava acontecendo na igreja de Sardes. E antes que Deus perdesse todos, Deus usa João, inspira João para escrever para aquela igreja. Por isso ele vai dizer, ainda tem um pouco, ou poucas pessoas. Eu costumo falar com a pastora Fernanda, pastor Fernando, eu falei, eu ainda acredito nos remanescentes. Aleluia. Eu ainda acredito nos verdadeiros. Porque se eu não acreditar no remanescente, dos verdadeiros, o evangelho não teria sentido para mim. Porque eu ia entender que Deus já teria que exterminar essa terra. Mas eu glorifico a Deus porque nós estamos aqui. E eu posso afirmar isso, nós somos os remanescentes. Nós somos os remanescentes. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você se considera mais um remanescente, levanta a mão para adorar, aleluia. Ele vai dizer, e não contaminaram, ou não se permitiram ser levados pelo pecado. Outro dia, falando com a minha esposa, eu não estou aqui rasgando seda dela, não. Preciso contar isso aqui. Falaram para ela, os jovens, eles precisam de entretenimento. E ela olhou para ele e disse, não, os jovens não precisam de entretenimento. Os jovens precisam de palavra. Porque se a palavra não convencer, não vai ser entretenimento que vai convencer. Quem está me entendendo nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas igrejas por aí, aleluia, atraindo o povo com entretenimento, com artista. Louvado seja o nome do Senhor. Nada contra, pastor Fernando, mas com coach motivacional, nada contra. Mas se a palavra não me convence, gente, eu estou perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Espírito Santo de Deus não me convence até através da palavra, a minha igreja, a minha geração, ela está perdida, pastor Fernando, porque nós vivemos um tempo que não precisávamos de coach motivacional, não precisávamos de artista. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fazíamos a campanha das nossas igrejas e não tinha pregador renomado, não. Era alguém que se entregava para Deus e se travestia a ser usado e alma se convertia. É isso que Deus está dizendo. Eu estou sentindo falta desse tempo, eu estou sentindo falta dessa igreja, eu estou sentindo falta desse povo. Quem está me entendendo nessa noite, levanta a mão para adorar. Olha para a tua vida hoje. Glória! Oh, aleluia! E faz uma alta análise. Aleluia! Vê se você é
mesma pessoa que você era quando você começou o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus dizendo: cuidado para que você não morra como muitas pessoas estão morrendo. Louvado seja o nome do Senhor. E observa, eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Fernando, ele conhece muito bem a minha igreja. Eles congregaram há um tempo. A minha igreja é extremamente pentecostal. A gente pensa num povo que gosta do mundo. A minha igreja. Só que eu costumo falar na minha igreja. Não minha, não sou dono de nada. Na igreja que eu congrego. Eu costumo falar, nenhum desse movimento aqui me surpreende. Porque Deus não está preocupado com o movimento. Deus está preocupado com o arrependimento. Porque o movimento não convence ninguém. Deus está muito mais preocupado em nós sermos do que nós termos. Aleluia. Tem muita gente que quer ter, mas não quer ser. Ser o quê? Ser uma diferença na nossa geração. Quem está me entendendo? Eu vou voltar para a palavra, eu vou pular isso. Vou voltar para a palavra. E ele está dizendo que serão dignos. E o vencedor serão assim. Louvado seja o nome do Senhor. Vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Do livro da vida. Pelo contrário, louvado seja o nome do Senhor. Confessarei o seu nome diante do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E diante dos anjos. Se existe uma mensagem, louvado seja o nome do Senhor, como toda a Bíblia que é verdadeira, é essa mensagem. Naquele grande dia, pastor Fernando, é o Senhor chegar com a sua igreja e apresentar a igreja ao Eterno, dizendo: Pai, todo o povo que o Senhor me confiou está aqui, Pai. E Deus disse para a igreja: vinde bendito do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Venha, aleluia, gozar daquilo que eu preparei desde a fundação, mas será terrível para aqueles que viveram, louvado seja o nome do Senhor, de forma errada, de forma desregrada. Louvado seja o nome do Senhor. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não conheço. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui não é conto da palachinha, não. O livro será aberto e toda obra será revelada, quer ela seja boa ou quer ela seja mal. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus dizendo: quando eu abrir o livro, será que o nosso nome estará lá? Meu Deus! E eu encerro aqui dizendo que João encerrou a carta a Sardes dizendo: quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Você pode repetir isso comigo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como diz João: o que eu recebi do Senhor foi o que eu te entreguei. Agradeço a oportunidade. Glória!